Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. Hoje vamos explorar as rochas metamórficas, rochas que passam por uma verdadeira metamorfose, onde o calor, a pressão e os fluidos reorganizam os minerais sem a rocha chegar a fundir. Imagina uma rocha a ser lentamente comprimida e aquecida, como se estivesse num forno de pedra sob toneladas de peso, até que os seus minerais se organizam, crescem e se transformam. Vamos então começar a analisar as rochas metamórficas. As rochas metamórficas resultam, portanto, do metamorfismo, a transformação de rochas pré-existentes, os protólitos, que podem ser rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas, quando submetidos a calor, pressão e fluidos. O metamorfismo ocorre sempre no estado sólido. É como reorganizar os móveis de uma casa sem destruir a casa, o que não aconteceria se estivéssemos numa casa magmática. O metamorfismo é impulsionado por três agentes principais: a temperatura, que aumenta a mobilidade dos átomos e permite a recristalização, que é como aquecer um pouco manteiga fria. Não derrete totalmente, mas torna-se bem mais moldável. O outro agente são os fluidos. Os fluidos quentes transportam íons e aceleram reações químicas. É como o vapor que amolece madeira e que permite dobrá-la. O terceiro agente é a pressão. E aqui entramos num ponto essencial. Existem dois tipos de pressão com efeito para a formação de rochas metamórficas: a pressão litostática e a pressão não litostática ou pressão dirigida. A pressão litostática atua de forma uniforme em todas as direções. Reduz o volume da rocha ao aproximar os minerais e resulta do peso das camadas superiores, aumentando por isso com a profundidade. Não cria foliação, que é uma característica típica de algumas rochas metamórficas, porque não orienta minerais. É como mergulhar no fundo do mar. A pressão vem de todos os lados. Já a pressão dirigida ou não litostática atua de forma não uniforme, ela é maior numa direção. E assim ela pode orientar minerais se eles forem alongados ou tabulares, criando foliação. De forma a rocha, estica, achata, dobra, surgem zonas de colisão de placas. É como apertar uma bola de plasticina entre as duas mãos. A força tem efetivamente direção preferencial. Esta diferença é crucial para compreender as texturas metamórficas. Consideram-se dois tipos de textura, foliada e não foliada. A textura foliada forma-se sob pressão dirigida em rochas poliminerálicas, que têm minerais lamelares ou alongados, que se alinham perpendicularmente à direção de compressão. E aqui entram três tipos de foliação, que representam graus crescentes de metamorfismo. O menor grau é representado na clivagem ardosífera, em que a foliação é muito fina, quase invisível, permite partir a rocha em lâminas delgadas e é típica de ardósias. É como páginas de um livro muito comprimido. O segundo tipo é a xistosidade, em que os minerais micáceos são visíveis e alinhados. É típica dos xistos e é como fibras de um tecido orientadas pela pressão. E com o maior grau de metamorfismo temos o bandado gnáisico, em que há alternância de bandas claras, de quartzo e feldspatos, e escuras, normalmente micas e anfíbolas, que é típica dos gneisses. É como uma zebra mineral, com faixas contrastantes. Textura não foliada ou granoplástica forma-se sob pressão litostática ou em protólitos monominerálicos, quer sejam sujeitos a uma pressão litostática ou não litostática. Nestas rochas não existe orientação preferencial dos minerais. São exemplos o mármore e o quartzito. É como uma massa homogénea de pequenas esferas. O comportamento do protólito determina a textura final. Por exemplo, protólitos monominerálicos, como o calcário, que é rico só em calcite, origina mármore. Se for o arenito, que é rico em quartzo, origina quartzito. Como só tem um mineral, não há minerais diferentes para se alinharem. Mesmo sob pressão dirigida, tendem a formar texturas granoblásticas. Já se forem protólitos poliminerálicos, que têm vários minerais com formas e propriedades diferentes, sujeitos a tensão não litostática ou dirigida, vamos ter a foliação. O exemplo clássico é o do granito, que é constituído por quartzo, feldspato e micas e que, após tensões dirigidas,
vai originar gneiss. Então, sob pressão dirigida, estes minerais alinham-se e segregam-se em bandas claras e escuras. O resultado é uma foliação bem marcada, especialmente o bandado gnáisico. Consideram-se vários tipos de metamorfismo. O metamorfismo de contacto, em que predomina o calor e que forma rochas não foliadas como as cornianas. O metamorfismo regional, em que predomina a pressão dirigida e que também tem calor e que forma ardósias, filitos, xistos e gneisses. E o metamorfismo dinâmico, que ocorre em falhas e que forma milonitos. Quando estudamos metamorfismo, é importante perceber que as rochas não sofrem todas o mesmo tipo de transformação. Tudo depende das condições de pressão e temperatura. No metamorfismo de baixo grau, as rochas são submetidas a temperaturas e pressões relativamente moderadas. Aqui surgem minerais como a clorite e a moscovite que indicam condições suaves de metamorfismo. É quase como uma introdução ao metamorfismo. À medida que as condições se intensificam, entramos no metamorfismo de grau médio, onde minerais como a granada começam a aparecer. Estes minerais mostram que a rocha já passou por transformações mais profundas, com temperaturas e pressões significativamente mais elevadas. Finalmente, no metamorfismo de alto grau, as rochas atingem temperaturas tão elevadas que minerais como a silimanite se tornam estáveis. E estamos então muito perto do limite entre o metamorfismo e a fusão parcial. Aqui entram dois conceitos fundamentais: o conceito de minerais índice e anatexia. Os minerais índice ajudam-nos a identificar exatamente em que condições a rocha se formou. Funcionam como verdadeiros termómetros e barómetros geológicos. São assim considerados paleotermómetros e paleobarómetros, porque só se formam em condições muito específicas, dando informação sobre as condições do passado. Um exemplo clássico são os minerais polimorfos andaluzite, cianite e silimanite. Apesar de terem a mesma composição química, cada um só é estável em intervalos diferentes de pressão e temperatura. Assim, encontrar cianite numa rocha indica pressões elevadas. Encontrar silimanite aponta para temperaturas mais altas. Encontrar um deles numa rocha é como encontrar uma pista num caso policial. Diz-nos se a rocha esteve em baixo, médio ou alto grau de metamorfismo. E se as condições forem tão extremas que parte da rocha começa a fundir, ocorre a anatexia, a fusão parcial que marca a transição entre metamorfismo de alto grau e a formação de magmas. É um dos processos mais fascinantes da reciclagem da crosta. As séries metamórficas são um bom auxiliar para perceber o que se passa com a evolução das rochas metamórficas. Pois essas séries metamórficas são sequências de rochas que se formam progressivamente a partir de uma rocha inicial que é o protólito. Assim, por exemplo, consideremos a série pelítica: argila, ardósia, filito, xisto, gneiss. Cada etapa corresponde a um tipo de foliação. A ardósia tem clivagem ardosífera, o xisto, xistosidade, o gneiss, bandado gneísico. Esta série mostra então a evolução desde uma rocha sedimentar até a uma rocha de metamorfismo de alto grau. Uma outra série a considerar é a do calcário-mármore, em que vamos encontrar textura granoblástica, não é textura foliada. Outra série ainda é a série quartzítica, arenito-quartzito, em que também a textura é granoblástica. Imagina um granito enterrado a grande profundidade. A pressão dirigida aperta-o como um livro entre duas mãos. As micas alinham-se em bandas escuras, o quartzo e os feldspatos formam bandas claras. Com o tempo, o granito transforma-se num gneiss, com o seu característico bandado gneísico, como uma zebra mineral. Agora imagina um calcário, sem minerais alongados, recristaliza em cristais de calcite interligados, formando mármore liso e homogéneo. E um arenito? Os grãos de quartzo soldam-se entre si, criando quartzito, duro como o aço. Cada rocha conta uma história diferente, escrita pela pressão e pelo calor. E assim chegamos ao fim desta viagem pelo metamorfismo,
Um mundo onde o calor, os fluidos, a pressão e o tempo reescrevem as histórias das rochas sem nunca as deixar fundir. Vimos como a pressão litostática comprime, como a pressão dirigida orienta, como os minerais se reorganizam e como cada protólito segue o seu próprio caminho de transformação. Mas a crosta terrestre não é apenas um lugar de calor e recristalização. É também um lugar de forças que dobram, fraturam e moldam as rochas como se fossem páginas antigas de um livro geológico. No próximo episódio, vamos mergulhar nesse universo, a deformação das rochas. Vamos perceber como as rochas respondem às tensões, como se formam dobras, falhas, fraturas e como estas estruturas revelam movimentos profundos da Terra, movimentos que continuam hoje, mesmo debaixo dos nossos pés. Até lá, continuo a olhar para o mundo com curiosidade geológica.